Então, o primeiro problema que estava no exercício de vocês, na atividade, é o seguinte: o muro foi construído em 5 dias por 6 operários. Então, vocês já identificaram aqui duas grandezas, né? As grandezas tem, né? De 5 dias e um de operários, 6 operários. Aí vem quantos operários? Quando aparece essa palavra quantos, então já é uma pergunta, né? Então você já vai representar essa parte aqui da grandeza por x, né? X números de operários a mais. Aqui o problema já está dando também uma dica muito boa, né? Ele está dizendo quantos operários a mais seriam necessários para construir esse muro em 3 dias, certo? Então você vê que nós temos aqui três valores, né? 5 dias, 6 operários, 3 dias, e nós temos uma incógnita, que é o quantos operários, certo? Então, trabalhando a mesma quantidade de horas que os outros operários. Então, vamos entender aqui. Ó, os trabalhadores trabalharam 5 dias, os operários trabalharam 5 dias para construir um muro. Esse muro foi construído por 6 operários. Certo? Então, eles levaram 5 dias para construir esse muro. Se a empresa quisesse construir esse muro em apenas 3 dias, quantos operários seriam necessários? Então, você tem que organizar as grandezas dessa forma, colocando as grandezas de natureza semelhante, uma em cima da outra. Ó, aqui, nós temos aqui as grandezas tempo, né? E aqui, número de operários, uma em cima da outra, certo? Então, você vai organizar para depois você analisar essas grandezas. Então, observe o que eu fiz. Eu peguei os valores ali das grandezas e transformei numa proporção. Você já sabe que é uma proporção. É uma igualdade entre duas razões. E o que é uma razão, professor? A razão é exatamente essa fração aqui, ó. Essa fração, 5 sobre 3. E essa x sobre 6. Então, quando eu tenho uma igualdade, certo? Entre duas razões, eu tenho uma proporção. E essa proporção aqui, para que 4 números sejam proporcionais, eles precisam que o produto dos extremos, ou seja, 5 vezes 6, seja igual ao produto dos meios, ó, 3 vezes x. Certo? Isso é a regra fundamental das proporções, certo? Então, isso aqui forma uma regra de 3. Ó, você tem 3 valores e uma incógnita. Aí você multiplica cruzado para descobrir o valor da incógnita. E o que é essa incógnita? É exatamente o valor do número de operários que você quer descobrir. Mas vamos voltar aqui para você entender uma coisa. Para a gente poder formar aquela proporção, a gente tem que fazer aqui uma análise. Ora, foram necessários 6 operários para construir esse muro em 5 dias. Mas aí a empresa quer construir só em 3 dias, certo? Então, você acha que vai precisar de mais operários ou de menos operários? Você tem que fazer essa pergunta. Aí a gente vai fazer aqui um desenho para representar a proporcionalidade. Ó. Observe que de 3 para 5 há um aumento. Ó, fica meio esquisita a minha seta aqui, mas ó, há um aumento. Ó, de 3 para 5 há um aumento. Agora, você acha que esse x vai ser maior do que 6 ou menor do que 6? Por exemplo, 6 operários fazem 5 dias. Você acha que para fazer em 3 dias vai precisar de menos ou de mais operários? Muito bem, vai precisar de mais operários. Claro, né? Porque se quer fazer em menos dias, é preciso aumentar o número de operários para que o muro seja feito em menos dias. Então, nesse caso aqui, a grandeza vai ser, ó, ou seja, ela vai aumentar nesse sentido, certo? Essa aqui de cima para baixo, essa aqui de baixo para cima. Então, quando acontece isso, a gente diz que essas grandezas,
elas são inversamente, ó, grandezas inversamente proporcionais. GIP, ok? É por isso que na hora de você montar a proporção, você vai pegar e vai inverter uma das duas grandezas. Ó, uma das duas razões, certo? Ó, você vai pegar essa aqui, ó, você coloca do jeitinho que está lá, e essa daqui você inverte, certo? Porque quando você inverte, o que acontece? Você vai fazer com que ela fique assim, ó. As duas nesse sentido, ó. Deixaram de ser inversamente proporcionais e passaram a ser diretamente proporcionais. Aí você vai e tem essa situação aqui, certo? E quando você tem essa situação aqui, quando você inverteu, aí você vai usar aqui o que? O produto dos meios pelos extremos, certo? Você vai multiplicar, ó, 3 vezes x, no caso, produto dos meios, né? 3 vezes x é igual a 5 vezes 6. Não repare aí, as letras ficam um pouco ruins, que eu não tenho mesa digitalizador. Então, 3 vezes x é igual a 5 vezes 6 dá 30. Então, divide aqui por 3, de um lado e do outro. Então, você vai ter, ó, x igual a 10. Então, no caso, o que é o x? O que é o x? É exatamente o que a gente está querendo saber. É o número de operários. Então, voltando aqui para o problema. Ó, quantos operários a mais seriam necessários para construir esse muro em 3 dias? Então, no caso, 10, né? Pelo nosso cálculo aqui, ó, seriam necessários 10 operários. Então, a resposta, letra D. Vamos para o item 2. Descritor 29. Um agricultor, para alimentar 60 caprinos, observe aqui, ó, 60 caprinos por um mês, gasta 40 sacos. Então, nós já temos aí duas grandezas, né? Nós temos a quantidade de ração aqui para os animais e nós temos a quantidade de caprinos. Com a seca prolongada no Piauí, ele precisou vender 1/4, ó, ele vendeu 1/4 dos caprinos. Quantos sacos de ração serão utilizados para alimentar o restante dos animais que sobraram no período de um mês? Então, quantos sacos? Então, aqui o quanto você já sabe que é o X da questão, certo? Então, vai precisar de 32 sacos, vai precisar de 30 sacos, 20 sacos, 10 sacos. Então, vamos lá. Então, gente, ó, são 60 caprinos. Como eu falei, nós vamos organizar as grandezas, certo? Que são semelhantes, da mesma natureza, a gente vai colocar uma em cima da outra. Ó. São 60 caprinos. E embaixo, 45 caprinos. Aí você diz, professor, de onde é que você tirou esses 45 caprinos? É porque ele pegou, vendeu 1/4 dos caprinos. Ó, ele vendeu 1/4 dos caprinos. Quantos caprinos tinham? 60 caprinos. Então, 1/4 de 60. Então, galera, em matemática, como é que a gente faz essa operação aqui? Que operação é essa? Essa operação é de multiplicação. Então, em matemática, vezes. Então, vai ficar, ó, 1/4 vezes 60, que dá igual 1 vezes 60 dá 60. Opa, desculpe aí. Dividido por 4 dá 15. Ora, se ele vendeu 15 caprinos, então ele ficou com quantos caprinos? 45 caprinos, certo? Ficou com 45 caprinos. Então, 60 caprinos, ele precisava de 40 sacos para encher, para alimentar. 45 caprinos, ele vai precisar de mais ou de menos? O que vocês acham? Lógico, vai precisar de menos, né? Então, se você fizer as setinhas aqui, ó, observe que essa setinha vai para cima, cresce para cima, ó. 45 para 60 vai crescendo. Agora aqui, ó,
também, ó, vai crescer, ó, porque se ele precisa de menos aqui, então aqui vai ser menos de 40 sacos. Então vai crescer para cima também. Então essas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais. GDP, certo? Então você vai organizar do jeitinho que está lá, ó. Voltando aqui, ó, 60 está para 45, assim como 40 está para x. Ó, 60 está para 45, assim como 40 está para x. Certo? Professor, tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem, você pode simplificar. Ó. Você pode dividir bem aqui por 15. Ó, dividir bem aqui por 15 e fazer um cálculo melhor, mais fácil. Ó, divide aqui por 15. Ó. Vai ficar 60 dividido por 15, dá 4. 45 dividido por 15, dá 3. Então, fica só 4 terços. Olha como melhorou bastante. Aí você diz, professor, isso não vai dar errado. Não, não. Por quê? Porque essa razão aqui também é uma fração. Então, você, quando divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número, você vai ter aqui você vai ter aqui uma fração equivalente, certo? Então, essa fraçãozinha aqui, ela tem o mesmo valor dessa, ok? E fica mais fácil de você fazer os cálculos. Então, vamos fazer o cálculo. Então, nós temos aqui, ó, 4x. Ó, 4x é igual a 3 vezes 40, que dá 120. Ok? Então, x vai ser igual a 120. Fazer o outro, né, para a gente ver as duas formas. 120 dividido por 4. Aí eu vou botar para cá. X vai ser igual a 30. Ok? 120 dividido por 4 dá 30. Então, o que é esse 30, professor? É exatamente a quantidade, ó, voltando aqui para a pergunta, ó, quantos sacos serão necessários para alimentar os 45 caprinos? 30 sacos, ok? Então, resposta aqui, ó, 30. Vamos para o item 3. A diretora de uma escola resolveu, durante as férias de julho, pintá-la. Por esse motivo, contratou 6 pintores. Olha, já começou aqui as nossas grandezas aqui, certo? 6 pintores. Número de pintores. Eles trabalharam por 15 dias. Opa, outra grandeza, né? 15 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Opa, outra grandeza. Para concluir a pintura completa do prédio escolar. Então, nós temos aqui 3 grandezas, né? Quantos pintores, olha o nosso X aqui, né? Quantos pintores serão necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia? Então, vamos lá, galera. Tem letra A, 18. Serão necessários 18 pintores? Serão necessários 13 pintores? 12 pintores? 9 pintores? Vamos lá, né? Então, organizando as grandezas aqui direitinho, ó. 6 pintores trabalharam 15 dias durante um período de 8 horas para pintar a escola. Mas se ela quisesse, a diretora quisesse que, por exemplo, estava precisando começar as aulas, né? E tinha que pintar mais rápido. Então, ela queria que pintasse durante 10 dias, só 10 dias, né? Em vez de 15, 10. E queria que fosse eles trabalhassem apenas 6 horas. Então, tá na cara, né, até pelos outros exemplos, os outros itens que nós fizemos, que vai ser necessário mais pintores, certo? Vai ser necessário mais pintores, ok? Então, eu já posso colocar aqui que vai crescer nesse sentido, ó, de cima para baixo, certo? Vai precisar de mais pintores. Enquanto que daqui para lá, ó, aumenta no sentido de baixo para cima, certo? Então, você já está vendo aqui que são grandezas inversamente proporcionais, tem uma inversamente proporcional às outras duas, ok?
Bom, aqui é um pouco diferente, galera. Como são 3, nós vamos ter uma regra de 3 composta, certo? Como é que funciona isso, professor? Ó, vou voltar aqui para me explicar melhor. Ó, se fosse só daqui para cá, seria uma regra de 3 simples, certo? Como é que ficaria? Você inverteria esse aqui, ó, colocaria o x em cima, o 6 embaixo, igual ao 15 sobre 10. Certo? Aí as suas setinhas iam ficar todas para cima. Elas ficariam proporcionais, né? As grandezas aqui ficariam proporcionais e você poderia aplicar a regra de 3, ou melhor, você poderia multiplicar cruzado, desse jeito, certo? Essa é a multiplicação cruzada. Só que nós não temos só 2, nós temos 3 grandezas, certo? Diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, nós vamos inverter a primeira que está, não está, nós vamos inverter a primeira para deixar ela, né, no mesmo sentido das outras, certo? E o que é que nós vamos fazer com essas outras duas? Aí nós vamos aplicar a regra de três composta. Nós vamos multiplicar, certo? As outras duas, assim. Viu? Como elas duas estão para cima, não vai precisar mudar nenhuma, de trocar, botar um em cima e um embaixo. Não. Como elas estão as duas no mesmo sentido, você multiplica normalmente. Pronto. Aí você vai transformar numa regra de 3 simples, certo? Então, é só isso. Quando você tiver 3 ou mais grandezas, você pega a grandeza que tem aí, né? Você coloca de um lado e do outro lado você multiplica as outras, certo? Aí, você pode simplificar para ficar mais fácil? Pode simplificar, certo? Vamos para outra página. Pronto. Estando aqui desse jeito, como é que a gente poderia simplificar para ficar melhor? A gente poderia dividir bem aqui por 5, né? Dividir aqui por 5, dividir aqui também por 5, dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. Então, como é que ficaria? Vamos ver aqui. 6x, veja como vai ficar muito melhor. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 5 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Aí você de quebra ainda corta esses aqui, aí fica só o 2 e o 4. Se quisesse também podia simplificar, mas já tá bom, né? Ó, você pega e multiplica agora, multiplica cruzado, ó. 2x, ó, 2x é igual a 4 vezes 6, ok? Dá para fazer até de cabeça, né? X é igual 4 vezes 6 dá 24, dividido por 2, porque esse 2 está aqui, vai para o outro lado dividindo. Então, o que vai acontecer? X igual a 12. Então, vai precisar exatamente, gente, de 12 operários, o dobro, né? Para fazer em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Eu fiz aqui de outra forma, né? Fazendo a multiplicação, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. 8 vezes 15, 6 vezes 10, eu multipliquei. Que seria outra forma, né? Ó, 8 vezes 15, 6 vezes 10 dá 60. Você poderia cortar os zeros aqui, né? Ainda poderia simplificar por 6. Feito. Ainda poderia simplificar por 6 aqui, por 6 aqui. Ficaria x sobre 6 é igual a 2, que 12 dividido por 6 dá 2 sobre 1. Aí, ó,
x vezes 1, multiplicando cruzado. X vezes 1 dá x, 2 vezes 6 dá 12. Ah, professor, assim é mais fácil. Beleza. Aí eu mostrei aqui, né, o passo a passo. Então, x igual a 12. Vamos para o item 4. João Miguel dividiu o número 50 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3, respectivamente. A 2 e 3. Analise a alternativa que representa o número correspondente ao resultado da divisão. Gente, essa pergunta está muito fácil, né? Já dá até para você visualizar a resposta. Mas a gente vai mostrar por quê. Porque vai servir para outras que aparecerem, né? No dia da prova do SAEB, você vai fazer, com certeza não vai ser essa mesma aqui, pode até ser, né? Mas pode ser outra diferente, você já sabe. Tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou ensinar para vocês uma maneira bem simples, sem muita complicação, certo? Bem rápida mesmo. Ó, voltando aqui, ó, João Miguel dividiu o número 50 em partes diretamente proporcionais. Então, esses dois números, que ele dividiu 50 em dois números, eu vou chamar esses dois números de A e de B. Se você tiver respondido diferente, é como eu estou dizendo, você tem várias maneiras de fazer. Você pode ter feito de uma outra maneira, não tem problema nenhum, certo? Deixe do jeito que você fez, desde que o resultado esteja correto. Mas eu vou ensinar a maneira mais rápida, certo? Então, ó, ele dividiu esse número 50 em dois números, certo? Então, A e B. Então, A mais B dá igual a 50. Só que esse primeiro número, ele dividiu... esse primeiro número representa duas partes. Ó, esse primeiro número representa duas partes do 50, certo? E o segundo número representa três partes do 50. Assim, é como se ele tivesse dividido 50 em 5 partes. Ó, ele dividiu 50 em 5 partes. Duas partes do 50 ficou para o primeiro número e 3 partes para o segundo número. Certo? Deu para entender isso aí? Se não tiver dado, vocês comentam comigo na aula. Certo? Então, ó, o que eu fiz? Coloquei os dois números desconhecidos, A e B, poderia ser X e Y, sem problema nenhum. Os dois somados dá 50. E as partes, ó, porque foi dividido em partes diretamente proporcionais a 2 e 3, certo? 2 mais 3 dá 5. Então, é como se ele tivesse dividido o 50 em 5 partes, deu 2 partes para o A e 2 partes para o B. Simples assim. Repetindo, ele dividiu 50 em 5 partes, deu 2 partes para o A e 3 partes para o B. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, A dividido por 2, ó, você pega aqui a primeira parte, A dividido por 2 é proporcional a 50 dividido por 5, certo? E faz essa continha, ó, multiplica cruzado, ó, multiplica cruzado, ó, 5A é igual, 2 vezes 50, dá 100. Então, A é igual a 100 dividido por 5. A igual a 20. Pronto. O primeiro número é 20. Então, eu já sei o segundo de cabeça, né? Porque se o primeiro mais o segundo dá 50 e o primeiro é 20, o outro, logicamente, é 30. Mas vamos fazer, ó. Eu peguei essa daqui e fiz o cálculo com o total. Agora eu vou pegar esta daqui, ó. Ó, B sobre 3 é igual a 50 sobre 5. 5B é igual a 3 vezes 50. Então, B é igual a 3 vezes 50, dá 150 dividido por 5. B é igual a 15 dividido por 5 dá 3, então fica 30.
Então, o A vai ser 20 e o B vai ser 30. Então, resposta A. Item 5. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros, ou o desenho, né, do colégio, né? Ficou 10 centímetros de altura. Qual a altura real? Quer saber aqui qual a altura real, ok? Em metros do colégio. Então, vamos lá. 4 centímetros no desenho representa 5 metros no real. Certo? 10 centímetros representa quantos metros? Então, essa é a forma de você representar. Gente, novamente fazendo análise, ó, de cima para baixo. Ó, de cima para baixo, tá crescendo. 4 para 10. O que vocês acham? No desenho, na planta, né? 4 centímetros. No real, 5 metros. Se no desenho é 10 centímetros, no real vai ser quantos metros? Vai ser mais ou menos do que 5? Lógico, vai ser mais. Então, vai crescer para baixo também. Então, nós já temos a nossa proporção, né? 4 está para 10, assim como 5 está para x. Agora é só multiplicar cruzado. Ok? Então, você vai ter, ó, 4x é igual a 10 vezes 5. X vai ser igual. Quanto é 10 vezes 5? Muito bem, 50. 50 dividido por quanto? Dividido por 4. Professor, se eu quisesse ter simplificado aqui, ó, dividido por 2 e aqui por 2, tinha ficado até melhor, né? Mais fácil. Então, 50 dividido por 4, vamos fazer a continha aqui, ó. 50 dividido por 4, 1 vezes 4 é 4, para 5 dá 1, baixa o 10. Baixa o 0, perdão. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Não pode sobrar 2, né? Vamos botar um 0 aqui, dá uma vírgula aqui e bota um 5 aqui. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá 5. Então, x é igual a 12,5. Então, 4 centímetros na planta, 5 metros no real. 10 centímetros na planta, 12,5 metros no real. Ok? E agora vamos para o último, né, que é o desafio. Diz o seguinte: uma empresa produtora de sal compra embalagens conforme o quadro a seguir. Então, nós temos aqui embalagens de 1 quilo, são um pacote, né, com 10 unidades dessa embalagem, custa 75 centavos. Embalagens de 2 quilos, um pacote com 10 unidades, custa R$ 1,40. Um pacote com 5, um pacote de embalagem de 5 quilos, um pacote com 10 unidades custa R$ 3,80. E, por último, um pacote, ou melhor, embalagem de 10 quilos, um pacote com 10 unidades custa R$ 8,10. A produção de sal desta empresa segue a seguinte proporção. Essa proporção aqui é muito importante, viu, galera? 1 litro de água do mar rende 25 gramas de sal. Sabe-se que essa empresa processou 400 mil litros de água do mar em certo período e que utilizou apenas embalagens de 5 quilos para armazenar a produção. O total gasto pela empresa em embalagens é um valor. Então, galera, nós temos aí o enunciado, nós temos essa tabelinha aqui, que é o suporte, e nós temos aqui o nosso comando, que diz o seguinte: qual o total gasto pela empresa em embalagens? Né?
Então, esse gasto foi inferior a 500, nossas alternativas, né? Foi inferior a 500, o gasto está entre 500 e 610, foi igual a 650, ou está entre 720 e 780. Então, galera, nós temos que descobrir isso, né? Para isso, a gente vai separar as informações que são importantes. Vamos fazer um recorte desse problema aqui, separando as informações que são importantes. Então, vejamos, nós precisamos aqui, sem dúvida, dessa tabela, nós precisamos aqui dessa proporção, viu? Por isso que eu sublinhei lá. Nós precisamos saber quanto a empresa processou, né? Quanto sal ela produziu, né? Em 400 mil litros de água, né? Quanto ele produziu. Nós precisamos saber também que a empresa usou as embalagens de 5 quilos. E, por fim, né, o nosso comando, que é muito importante. Então, gente, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? Ora, se o problema está querendo saber quanto, né, a empresa gastou, pense comigo, quanto a empresa gastou em embalagens? Para você saber quanto a empresa gastou em embalagens, a primeira coisa que você tem que saber é quanto a empresa produziu de sal, né? Quanto a empresa produziu de sal, ok? Então vejamos, primeira coisa, vamos descobrir quanto sal foi produzido, certo? Porque a partir do momento que eu souber quanto sal foi produzido, eu vou saber, né, quanto a empresa vai precisar gastar com os pacotes para guardar este sal. Então, a primeira coisa, descobrir quanto sal foi produzido. Então, nós temos aqui, para isso, para descobrir, nós precisamos dessa proporção aqui. 1 litro de água do mar rende 25 gramas de sal. Viu? 1 litro de água do mar rende 25 gramas de sal. Então, vamos botar essa proporção bem aqui. 1 litro rende 25 gramas. A empresa processou 400 mil litros de água. Então, se ela processou 400 mil litros de água, quantos gramas de sal ela produziu? Isso aí vai responder a minha primeira indagação, né? Então, eu faço aqui a proporção, a regrinha de 3. 1 está para 400 mil, assim como 25 está para x, certo? Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes x é x. Vou fazer aqui. Multiplicando cruzado, eu vou ter x igual 400, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 25. Multiplicando isso aqui, eu vou ter 4 vezes 25 dá 100. E ponho esses outros zeros aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Em quilo, né? Porque nós vamos trabalhar com quilo. Os pacotes lá é de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, certo? Então, a gente vai trabalhar com quilo. Então, vamos transformar isso aqui de gramas para quilo. Então, galera, só recordando, 1000 gramas é igual a 1 quilo, correto? 1000 gramas é igual a 1 quilo. Então, para me transformar gramas para quilo, eu vou dividir por 1000, ok? Eu vou dividir por 1000. Do menor para o maior, divide, certo? Então, eu vou dividir por 1000. Então, se eu tenho 10 milhões de gramas, eu vou dividir por 1000 e vou ter quilos. E dividir por 1000 é cortar esses 3 zeros aqui. Então, eu vou ter 10.000 quilos. Pronto, respondi a primeira pergunta. Agora eu vou para a segunda pergunta.
Vamos descobrir quantas embalagens a empresa precisa, né? Quer dizer, nós já descobrimos quanto sal ela produziu. Agora nós vamos descobrir quantas embalagens ela precisa. Para quê, professor, que você vai descobrir quantas embalagens ela precisa? Porque eu preciso saber, a pergunta está querendo que eu descubra, quanto a empresa gastou com embalagem. Para eu saber quanto a empresa gastou com embalagem, eu preciso descobrir primeiro quantas embalagens a empresa precisa. Tá certo? Então, são perguntas que você faz para o problema, para que você possa responder o problema. Tá certo? Então, se eu tenho 10.000 quilos e lá no problema está dizendo que a empresa utilizou apenas embalagens de 5 quilos, então eu vou ter que dividir esses 10.000 quilos em embalagens de 5 quilos. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar o 10.000 e vou dividir por 5, certo? Aí eu faço isso, ó, 10 dividido por 5 dá 2, e repito os 3 zeros. Ah, professor, a gente pode dividir assim? Pode. Então, nós vamos precisar de 2.000 embalagens. 2.000 embalagens. 2.000 embalagens de 5 quilos. Beleza, respondemos a segunda pergunta. Agora, sabendo quantas embalagens a gente precisa, aí fica fácil. A gente vai descobrir agora a terceira e última pergunta. Quanto a empresa vai gastar com as embalagens? Ora, são 2.000 embalagens de 5 quilos. Mas observe que as embalagens de 5 quilos, elas custam R$ 3,80. Eu poderia só multiplicar, não são 2.000 embalagens de 5 quilos? Cada uma custa R$ 3,80, eu podia multiplicar 2.000 vezes 3,80, estava respondido o problema. Só que R$ 3,80 não é uma embalagem de 5 quilos, são 10 unidades, certo? São 10 unidades. Então eu vou comprar, em vez de embalagem, uma embalagem, eu vou comprar pacotes com 10 unidades. Então, quantos pacotes com 10 unidades eu vou comprar? Certo? Então, eu ainda vou dividir esse 2.000 por 10, certo? Aí eu vou ter um valor, e esse valor eu vou multiplicar por 3,80. Então, vai ficar isso, ó. 2.000 dividido por 10, porque os pacotes são de 10 unidades. Se fosse uma unidade, bastava multiplicar 2.000 por 380, certo? Multiplicava direto. Mas como são pacotes com 10 unidades, então eu tenho que dividir. Porque eu não vou, eu não vou comprar 2.000 pacotes com 10 unidades, né? Então eu vou dividir 2.000 por 10, que vai dar 200, certo? Ó, 2.000 por 10 vai dar 200. Quando eu dividir, basta eu cortar esses dois zeros aqui, certo? Vezes 3,80, que é o valor desses pacotes. Então, eu vou usar de 200 pacotes com 10 unidades de embalagem de 5 quilos, que custam 3,80. Então, basta multiplicar. Ó, 2 vezes 3,80, não é? Dá 7,6 vezes, ó, com 2 zeros, né? 760. Vamos fazer essa conta aqui, né? Estamos querendo ser esperto. Não precisa. A gente tem tempo. Ó, 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 2 vezes 8 dá 16, 3 vezes nada é nada, 3 vezes nada é nada, 3 vezes 2, 6. Então, dá 0, dá 0, dá 6, dá 7. Então, galera, ó, um númerozinho depois da vírgula, ó. Um númerozinho depois da vírgula. Então, você bota a vírgulazinha, deixando um número lá sozinho, certo? Então, você tem aqui 760. Esse meu 6 aqui ficou bem estranho, né? Vou fazer um 6 mais bonito aqui para finalizar. Então, ficou aí 760. Ok? Então, resposta... o total gasto pela empresa em embalagens é um valor, vou pegar o meu laser aqui,
entre 720 e 780. Deixei essa frase aqui para vocês, que diz assim: nós somos que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, se vocês tiverem o hábito de resolver problemas, vai ficando cada vez mais fácil para vocês resolver esses problemas, certo? Então, não tenham desânimo, tenham vontade de estudar, de resolver problemas. Quanto mais vocês resolverem, mais craque vocês vão ficar e mais vai ser importante para a vida de vocês. Então, valeu a atenção até aqui e até a próxima aula.